como funciona esse trabalho temporário. Bem, hoje em dia, como o Dr. Lucas bem falou no início, doutora Ingrid, nós estávamos falando da questão dos feriados, e hoje em dia esse Instituto do Trabalho Temporário, ele é muito utilizado pelas empresas, não só pelo comércio, mas também pela indústria, né? E a gente já vai falar como que isso é utilizado. O trabalho temporário é uma coisa que existe no Brasil há muito tempo, né? Ele já vem aí desde 1974, com a Lei 6019, tá? Quando houve a reforma trabalhista, em 2017, houve uma mudança também nessa lei, tá? Essa lei foi revista e foi tratado não só do trabalho temporário, mas nessa lei o legislador aproveitou para falar também sobre a terceirização, né? Porque antes não era possível você terceirizar a atividade fim da empresa. E o que é atividade fim da empresa? É o core business da empresa, é aquilo que a empresa faz, que ela produz ou que ela vende, né? Antigamente você só poderia terceirizar o que não fosse atividade fim, por exemplo, serviços gerais, segurança, etc. Hoje você pode terceirizar tudo, inclusive a produção, a venda, o que quer que seja, né? Mas é importante, quando a gente fala de terceirização de contrato de trabalho temporário, é importante que o empresário tenha cuidado para escolher a empresa correta para fazer esse tipo de contratação. Porque essa empresa precisa de um registro no Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, né? E ela tem que ser específica para esse fim, tá? Então ela necessita desse registro especial. O trabalho temporário em si, é importante que a gente destaque que como é que acontece esse trabalho temporário? Essa empresa que é registrada no Ministério do Trabalho, ela contrata algumas pessoas. E do outro lado, nós temos uma tomadora de serviço. O que é tomadora de serviço? É a empresa que está precisando de colaboradores temporários em duas situações. Ou para atender uma demanda de substituição de funcionários. Por exemplo, um grupo de funcionários saiu de férias e eu preciso contratar alguém para substituir ali aquelas férias. Então, eu posso contratar por uma empresa de trabalho temporário, né? Ou então, para atender uma demanda complementar de serviços, tá? Eu vou já explicar o que é essa demanda complementar de serviço. Então, eu tenho de um lado a empresa que contrata, que é a gestora dessa mão de obra temporária, e uma outra empresa, que é a empresa que vai contratar esses caras que estão lá na empresa de mão de obra temporária. Esse aqui nós chamamos de prestador de serviço e esse aqui de tomador de serviço, tá? Então, o tomador de serviço, por uma dessas duas situações na empresa dele, né, ou para substituir pessoal, substituição de pessoal, ou então para uma demanda complementar, ele contrata essa empresa prestadora de serviços temporários para atendê-lo, tá? Então é dessa forma que acontece. Bem, e o que seria essa demanda complementar de serviços? Essa demanda complementar de serviços, por exemplo, numa indústria, ela pode ser um novo contrato, né? Um novo contrato que ele tem prazo para você entregar um determinado produto, ou seja, a indústria fechou um contrato para entregar 100 mil objetos e eles têm 4 meses para entregar esses 100 mil objetos. Ele não tem pessoal dentro da empresa dele capaz de produzir esses 4 mil, porque as pessoas que trabalham na empresa elas já têm um número de produção, né? Então, se eu preciso entregar esses 4 mil objetos nesses 4 meses, isso pode ser considerada uma demanda complementar de serviço. Então, eu contrato pessoas para dentro da empresa para que façam essa entrega. Além disso, eu posso citar aqui vários outros exemplos de demanda complementar de serviço. Como o Dr. Lucas bem ponderou no início aí da nossa live, nós temos a questão dos feriados, e que muitos feriados acarretam aí uma produção ou uma venda maior, como, por exemplo, o Black Friday, o Natal, né? A demanda de produção no Natal, ela, é claro que ela acontece antes na indústria, no Natal, ela aumenta. E isso reflete também no comércio, porque muitas vezes o comerciante precisa contratar pessoas, e aí ele pode
contratar por trabalho temporário para trabalhar apenas na sazonalidade do final de ano, ou apenas no Dia das Mães, ou apenas no Dia das Crianças, ou então apenas na Black Friday. Isso é muito comum também nas empresas que trabalham com material de escritório, papelaria, o volta às aulas, né? O volta às aulas, todo mundo vai para as empresas atrás de material escolar e é uma sazonalidade. Então, isso é considerado aí uma demanda complementar de serviço, tá? Então, nesses casos, pode haver a contratação de temporários, né? Ah, bem, o que os trabalhadores temporários, qual é a vantagem da contratação do trabalhador temporário? A vantagem da contratação do trabalhador temporário é que tem 3 direitos que ele não possui e que as pessoas de trabalho permanente possuem. Tá? Os direitos que eles não possuem é a indenização de 40% do FGTS, porque o trabalho é temporário e na lei ele fala que não existe esse direito para o trabalhador temporário. O aviso prévio ele também não vai ter, porque o contrato ele tem prazo para início e fim, né? E o seguro-desemprego ele também não vai poder se habilitar para receber, né? Que mais, doutor Lucas? Faltou falar alguma coisa sobre a conceituação disso aí? Não, perfeito, doutor. Falar sobre talvez uma hipótese que é muito comum, no caso das férias, né? Normalmente você tem trabalhadores efetivos ali e necessariamente por conta da gestão da empresa, alguns vão precisar tirar férias e aí é a Uhum, modalidade também mais adequada, né, para substituição daquele trabalhador, é uma das hipóteses legais. É justamente a contratação, no caso do empregado temporário, né? é E verdade. frisando também sobre essa questão e explicando, né? Eu estava até meditando aqui que as nossas últimas lives, elas têm, como é que eu posso dizer? Elas têm sido voltadas justamente para essa questão da atualização, né, das relações de trabalho. Se as pessoas que nos acompanham podem ver, a gente já falou do freelance, agora a gente está falando do contrato temporário, né? Por quê? Como a gente já também sempre tem reiterado, né, o próprio crescimento de uma economia, ela pressupõe a flexibilização, né, das relações de trabalho. É muito comum, aí às vezes essas coisas estão em voga, né, e a gente nem percebe. Como, por exemplo, quando a gente assiste até os jornais no final do ano, a principal notícia, né, que eles dão é justamente do aquecimento do mercado de trabalho através Uhum. de trabalhadores temporários que são contratados. Né? E algumas pessoas podem até questionar, mas, poxa, o contrato temporário, né, ele tira, ou melhor, ele não pressupõe a existência de alguns direitos aos trabalhadores, como o senhor mesmo falou, mas é importante lembrar que, principalmente no Brasil, no setor de comércio, né, no setor varejista, é muito comum que depois de uma época sazonal, como por exemplo o Natal, onde uma gama de trabalhadores ali é contratado, né, ou seja, gera uma renda temporária ali, né? Uhum. É muito comum que mesmo após esse período sazonal, seja por questão de desempenho, né, ou por questão de ampliação, né, daquele negócio, aquele trabalhador que uma hora foi contratado como temporário venha ser inclusive efetivado, É né? verdade. Então é importante dizer que isso não é uma forma, né, importante esclarecer, isso não é uma forma, a lei predispõe do contrato temporário, mas não é no sentido de burlar, tá? O Uhum. direito do trabalhador, né? De deixar ele ali numa situação precária, mas sim realmente atender uma situação sazonal. Porque, imagina, Uhum. no Natal, né, segundo estimativas, as vendas às vezes crescem 40%. Né? É Ou seja, verdade. a demanda se aumenta pela metade. Então se pressupõe que para, né, atender aquela demanda é necessário incrementar a equipe. Mas, né, é possível também não, é provável que a demanda ela não se mantenha naquele importe. Então seria um prejuízo, né, ao empregador, né, que permanecesse com aquela equipe.
né? É Mas verdade. eu acho interessante essa a questão de reiterar sobre o contrato temporário, que ele é uma porta de entrada, inclusive, né, para a Pra, efetivação daquele funcionário, né? é verdade. E em relação do o que o senhor falou, é um ponto bem interessante que o senhor falou em relação à evolução da economia. O Brasil, ele tem uma legislação trabalhista, ou tinha, né, porque isso está mudando, mas tinha uma legislação trabalhista muito retrógrada. Era uma legislação, a CLT, para vocês terem ideia, ela foi feita na época de Getúlio Vargas, né? Então, é uma lei muito antiga, em que se aplicava muito bem para a época em que ela foi feita, mas como a sociedade foi evoluindo, como a economia foi evoluindo, a lei precisa acompanhar essa evolução, né? E eu acho que até demora muito, às vezes, no Brasil, para que isso seja, para que a lei consiga acompanhar a sociedade. Porque, por exemplo, se a gente falar de trabalho de home office, a gente está falando de um trabalho que foi estabelecido há 2, 3 anos atrás, entendeu? Ao passo de que a gente já tem internet aí, pelo menos pelo que eu me lembre, desde 1996 já tinha internet, né? Claro que numa uma qualidade muito menor, os computadores muito ineficientes comparado com o que nós temos hoje, mas já existia então, desde 97, 96, 97, que foi quando que eu lembro que chegou a internet, pelo menos em Manaus, onde eu tive acesso à internet, a gente já tinha internet, já tinha computador. Então, desde aquela época, você já poderia trabalhar em home office, né? E essa legislação só veio aí há 2, 3 anos atrás. Então, realmente, então o que o doutor Lucas falou é uma ponderação muito interessante, porque a gente vem falando de temas que estão mudando, né? Esses temas que a gente procura falar nas lives são questões que a justiça vem mudando, que o Congresso Nacional vem mudando, né? E vem trazendo novos conceitos para esse tipo de legislação. Bem, só uma ponderação, doutor. Eu estou vendo que já tem algumas perguntas. Às vezes eu não estou olhando aqui para a tela porque eu estou anotando as perguntas aqui para que não passe nenhuma em branco. Mas uma questão interessante, doutor Lucas, que alguém já perguntou aí, eu acho que o senhor iria falar isso, era em relação ao prazo do contrato de trabalho temporário, né? Isso, perfeito, doutor. É importante lembrar que, como, né, já foi até explicado, o contrato temporário ele pressupõe uma espécie de sazonalidade, né? As duas hipóteses clássicas são justamente essas, né? Ou de uma demanda específica, né? Como por exemplo o Natal, né? E outros feriados, ou uma demanda, né? Não necessariamente voltada a épocas do ano, mas por questão de produção e etc. Ou para substituição de funcionários, né, que estão de férias, né, ou estão de licença por algum motivo, né? A legislação ela fala que o contrato temporário ele tem prazo no máximo de 180 dias, né, prorrogáveis por mais 90 dias. E é interessante falar sobre isso, né, no aspecto do. Mas, doutor, se caso a empresa, né, eventualmente burle, gostou daquele funcionário, por algum motivo de desídia, fuja dessa prorrogação, ou seja, passe dos 270 dias, que são o prazo máximo, né, dessa contratação, o que que acontece? Aí, pessoal, segundo a jurisprudência, tá? Pacificada nesse sentido, e pela interpretação da própria lei, né? Do que a lei fala de forma. Uma interpretação implícita, né? Do que a lei fala sobre isso, seria considerado que, no caso, o vínculo desse trabalhador perdeu o sentido ali do contrato temporário, né? E, nesse Uhum, caso, com o eventual reconhecimento, né, de um contrato por tempo indeterminado, que é um vínculo isso aí. trabalhista comum, tá? E com todas as consequências que a gente chama consectárias, né? Ou seja, consequências lógicas disso, né? O pagamento que eventualmente não seria feito da multa de 40% e do aviso prévio, que são garantias, né, ao trabalhador, garantias comuns de um contrato comum de trabalho vão ter, né, vão ser aplicadas a esse contrato.
E ainda que exista uma minuta contratual assinada entre as partes, né? A minuta é perfeita ali, a gente sabe que o que vale na Justiça do Trabalho, né, na seara trabalhista, é o princípio da realidade dos fatos, né? Existe esse princípio, é chamado até de redundante às vezes, que é da verdade real dos fatos, né? Uhum. Então, sendo essa realidade, né, e facilmente comprovada através do cálculo de um início, né, e da permanência desse funcionário além dos 270 dias, esse é o risco, tá? De tornar esse trabalho, né, um contrato por tempo indeterminado. Ok, então respondendo a pergunta lá, que perguntaram se poderia ser de até 3 meses, não, aquilo são coisas diferentes, tá? Não confunda trabalho de experiência com trabalho temporário, tá? O trabalho Perfeito. temporário, então, como o doutor Lucas bem colocou aí, 180 dias o prazo máximo dele, podendo ser prorrogado por mais 90. É o que a nova legislação permitiu. Então a gente tem um total de 270 dias, tá? Esse é o período máximo, tá? Perfeito. Ah, só fazendo uma colocação aqui, que a gente falou para substituição de funcionários em férias, mas só trazendo um caso concreto aqui, durante o período de pandemia, essa modalidade de contrato de trabalho, ela foi muito utilizada, inclusive por clientes nossos, porque tiveram pessoas que contraíram o coronavírus, que tiveram que ficar em casa e que a empresa não podia parar. E aí o que a empresa fez? Contratou trabalhos temporários para substituir esse pessoal que estava afastado pelo Covid. Né? Então isso foi muito utilizado durante a pandemia e pode ser utilizado também não só em férias, como a gente falou, mas em caso de qualquer tipo de afastamento, né? Até por doença. Né? Perfeito. Só, Vamos. doutor, fazer uma ponderação. Na verdade, a gente só explicar para o pessoal que as perguntas que estão sendo feitas, elas serão respondidas ao final, tá? Mas É, eu vi uma pergunta aqui da Daisy, que ela fala sobre a questão do contrato de experiência. É importante dizer, né, que o contrato temporário ele é diferente do contrato por tempo determinado. A gente pode até posteriormente colocar na pauta para falar só sobre o contrato por tempo determinado, que são espécies diferentes de isso. contrato, tá? O contrato de experiência é uma espécie de contrato por tempo determinado. Então, a aplicação legal dele é restrita a outro tipo de situação. Só É, respondendo essa que, dúvida que eu achei interessante. que só para esclarecer um pouquinho mais, que o contrato de experiência, a diferença dele, por exemplo, a principal diferença dele para o trabalho temporário é que o contrato por experiência, o empregador, o dono da empresa, contrata direto. Você não tem uma outra empresa interposta que você contrata por intermédio dessa empresa. A contratação é direta. Então, é bem diferente. Né? E aí, no contrato de experiência, você tem, sim, o prazo máximo de 90 dias, né? Você pode fazer 30 por mais 30, 45 por mais 45. Ah, doutor, mas Perfeito. espera aí. 30 por mais 30 não dá 90. Eu sei que não dá 90. Mas o contrato de trabalho por experiência, se você faz ele por um período, você tem que renová-lo pelo mesmo período. Eu posso fazer de 10 mais 10, eu posso fazer de 20 mais 20, ou no máximo de 45 por mais 45. O prazo máximo dele é de 90 dias. Tá? Então, eu queria começar, porque eu acho que tem algumas perguntas que são bem interessantes e eu não queria deixar de responder, até porque eu acho que já ficou esclarecido como funciona o contrato de trabalho temporário. Então, já fizeram uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que eu anotei também, que ele pergunta sobre quais os riscos desse tipo de contrato, né? O Diego está perguntando isso. Quais são os riscos desse tipo de contrato? E aí, doutora Ingrid, eu queria que a senhora falasse sobre essa questão dos riscos quando a gente trata de responsabilidade, né? Porque eu acho que esse é o principal risco do contrato de trabalho temporário, né? É a responsabilidade em que a empresa que contratou o trabalho temporário tem, né? E a gente já passou por isso em vários processos aí que a senhora fez as defesas, né? Então, comente para a gente, por favor. É verdade. Primeiramente, a gente deve, né, fazer como o doutor Lucas sempre fala, a gente tem que ressaltar que
contrato temporário é uma coisa, contrato de experiência é outra e contrato terceirizado é outra. Aqui nós estamos falando de contrato por prazo determinado, que, como os doutores já informaram, não pode, tem um tempo específico e tem suas regras específicas. Só que a pessoa que é tomadora do serviço, ou seja, aquela empresa que contrata a outra, que é a prestadora, que é a empresa que realmente recruta os funcionários, tem certas obrigações para com a empresa tomadora. Como, por exemplo, quando eu, como tomadora, tenho que pagar a empresa prestadora, que é a empresa que me fornece a mão de obra, eu preciso comprovar, como prestadora de serviço, se eu estou pagando o INSS daqueles colaboradores que estão me prestando serviço de forma correta. Eu preciso fazer a comprovação de que os salários estão sendo pagos e todos os benefícios que eu concedo àqueles empregados estão sendo na data correta, no prazo correto, porque o FGTS, como alguns sabem, tem até o 7º dia para fazer o pagamento. Então, eu preciso, ao receber este valor da minha tomadora, eu preciso comprovar que está pago. Ingrid, e porventura num processo trabalhista que eu sou chamado como... Porque, olha só, doutora, deixa eu só fazer um adendo aí. O que acontece, aí a senhora vai continuar o seu raciocínio, tá? O que acontece normalmente, e eu acho que esse é o ponto crucial aqui dessas perguntas, num processo trabalhista em que o trabalhador temporário, quando ele entra com processo, ele não entra só contra a empresa de trabalho temporário. Ele entra contra a empresa de trabalho temporário e contra a empresa que contratou, né, a tomadora de serviços. Normalmente, o que a gente vê na justiça, na verdade, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu, em um pouco mais de 15 anos de advocacia, nunca vi eles chamarem só a empresa prestadora de serviço. Eles sempre chamam a tomadora de serviços também. E aí eu acho que esse é o ponto, doutora, da pergunta do Diego. Quais são os riscos que eu tenho? O risco que você tem é de enfrentar esse processo. E aí, agora a doutora Ingrid vai concluir o raciocínio dela, falando sobre qual é a responsabilidade, então, Diego, dessa empresa tomadora de serviços. Isso. Por que eu expliquei como funciona o pagamento de algumas verbas trabalhistas? Porque quando a empresa litisconsorte, que é a empresa tomadora de serviço, é chamada dentro do processo, é uma responsabilidade subsidiária, né? E essa responsabilidade é aquela responsabilidade que é minha obrigação mensalmente, quando eu for pagar o contrato, de pedir, de verificar se o FGTS está pago corretamente, se o INSS está pago corretamente, de todas as verbas trabalhistas estão pagas de forma correta, na data correta. Por quê? Porque eu, como tomadora de serviço, eu posso reter os valores se tais comprovações não me forem feitas. Por quê? Porque num futuro processo eu posso ser responsabilizado de forma secundária, claro, porque quem é sempre, primeiramente, é responsabilizado é a reclamada principal, é a prestadora de serviço, mas, se porventura num processo, se eu não fizer esta comprovação, eu também vou ser condenado, como litisconsorte, de forma secundária. Por quê? Porque é minha obrigação. Até são 2 institutos do direito civil, que é o ius vigilando e o ius elegendo. Então, se eu eleger aquela pessoa para me fornecer a mão de obra, eu tenho que vigiar se realmente está pagando todos os encargos trabalhistas, se toda a relação de trabalho está sendo cumprida de acordo com as formalidades legais. Perfeito. Então, só para esclarecer o que a doutora Ingrid falou aí, Diego, eu espero que isso sane a sua dúvida.
A doutora Ingrid falou de responsabilidade subsidiária. A sua responsabilidade, então, seria subsidiária. O que é isso? Se ele ganha o processo, se o trabalhador ganha o processo, primeiro ele vai tentar pegar os bens ou tentar fazer com que a empresa prestadora de serviço de trabalho temporário pague. Se essa empresa não tiver como pagar, aí você será responsável como tomadora de serviço. Tá? Isso é que é a responsabilidade, o Instituto da Responsabilidade Subsidiária. Primeiro eu executo, na fase de execução, na fase de pagamento, eu primeiro tento pegar os bens da empresa prestadora de serviço ou tento fazer com que essa empresa pague. Ela não tendo condições de pagar, aí você será o responsável. Tá? Bem, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Eu tenho uma pergunta aqui que fizeram. Eu já estou falando aqui de algumas perguntas, porque como eu falei no início da live, já tiveram perguntas antes da live começar. Né? E uma das perguntas que fizeram, que eu vou direcionar aqui para o Dr. Lucas e pedir que o Dr. Lucas esclareça para a gente, é o seguinte. A pergunta que fizeram foi a seguinte, doutor. Existe um número máximo de trabalhadores temporários que a empresa tomadora possa contratar? Ou seja, eu tenho 100 funcionários, vamos supor. E aí, numa demanda extraordinária, eu preciso de mais 100. Eu posso contratar mais 100? Ou eu só posso contratar... Existe um número máximo de trabalhadores temporários que eu possa colocar na minha empresa? Doutor, então, a legislação ela não é clara quanto a isso. Não existe um dispositivo específico, né, na CLT que trate sobre esse tema. Mas é comum, como existe uma diferença muito grande entre a realidade das classes de trabalho, né? Ou seja, os metalúrgicos têm uma realidade, né? Os varejistas têm outra realidade, que, por exemplo, nesse caso dos varejistas, entra muito aquela questão da sazonalidade, como eu lhe falei, né? Então é possível que, vamos supor, uma empresa tenha 2 funcionários vendedores, e aí no Natal ela precisa contratar 10. Ou seja, seria mais do que 300% de diferença aí na contratação. Então, normalmente, essa questão ela é discutida através de ou convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, né? Que são justamente os instrumentos de negociação coletiva, né, que a lei trata, a legislação trabalhista trata, justamente para dirimir essas peculiaridades, né, entre tanto no caso a atividade comercial das empresas, né, quanto a atividade comercial exercida pelos empregados, né? E aí os sindicatos, tanto laboral quanto patronal, entram, no caso, numa convenção coletiva de trabalho e um consenso, né, no sentido de atender a essa peculiaridade das empresas, que, por exemplo, nesse caso que eu citei, seria um prejuízo enorme você ter que manter uma equipe de 5 colaboradores, se com 1 ou 2 ali você conseguiria prestar aquele serviço habitual, né? Realizar no caso, aquela venda aos seus consumidores habituais com aqueles 2. Então, são questões que precisam ser negociadas. E aí, se houver alguma dúvida, é interessante procurar, no caso, a assessoria jurídica, as empresas procurarem sua assessoria jurídica para fazer essa consulta junto ao instrumento coletivo existente, né? No caso, que englobe tanto a empresa quanto os trabalhadores. Perfeito. Então, é importante que o empresário sempre fique de olho aí na convenção coletiva da categoria deles, tá? Então, é importante aí que as indústrias fiquem de olho, seja plástico, seja metalúrgico, ou seja qualquer outra, e que o comércio também fique de olho, tanto na convenção coletiva do comércio varejista, como atacadista, os próprios prestadores de serviço. É importante que fique de olho aí nas convenções coletivas de trabalho, porque, como o Dr. Lucas bem ponderou, algumas vezes elas colocam uma limitação nisso, porque a lei não estabelece. Dr. Lucas, aproveitando que nós estamos falando aí de CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, uma outra pergunta que surgiu aqui foi a seguinte: doutores, reajuste salarial, data base da categoria, os trabalhadores temporários, eles têm direito ao reajuste salarial? Como é que isso funciona?
Perfeito. Doutor, inclusive é uma pergunta interessante porque diversos clientes que nós temos no escritório de diversas áreas, né, eu digo assim, de setor empresarial, isso é uma pergunta comum, né? A gente sabe, como a gente já falou, que as empresas, até no intuito de se atualizarem, né, as relações trabalhistas, elas têm usado muito, né, o contrato temporário, né, de trabalho. Isso já é um instituto comum, né, especialmente aqui também no Amazonas, por causa do polo industrial, a questão da sazonalidade. Então, eu acredito que talvez até quase 100% das empresas que são assessoradas pela Almeida e Barreto usam, e é uma pergunta habitual, né, dos nossos clientes. E aí a gente sempre tem o cuidado de esclarecer que, na verdade, toda a questão de database, né, que é aquela data fixada ao ano, uma vez por ano, né, para o reajuste da categoria, ela inevitavelmente também vai ser estabelecida por meio de convenção coletiva de trabalho ou de acordo coletivo de trabalho. O que é que isso significa? Que todos os trabalhadores incluídos naquela convenção coletiva de trabalho, melhor dizendo, naquele instrumento coletivo de trabalho, que tanto pode ser o acordo quanto a convenção, eles vão ter direito ao reajuste, tanto quanto os trabalhadores, no caso, que estão contratados sobre a égide de um contrato por tempo indeterminado. Existe essa equiparação aos trabalhadores comuns, né? Dizendo assim, que tem um vínculo comum de trabalho. Tá? A grande questão, e mais uma vez eu reafirmo, é ter o cuidado de sempre consultar, né, fazer essa consulta à assessoria jurídica da empresa, e se não tiver uma, tratar de ter uma justamente para evitar, para evitar uma interpretação errada, para saber de onde esses funcionários eles estão enquadrados. Porque, às vezes, acontece o seguinte, existem classes diferentes de trabalhadores. Um exemplo, um motorista de caminhão que é contratado por uma empresa com outra atividade fim, né? E aí, pedir essa análise para ver se o enquadramento desse motorista talvez não seja até mais vantajoso, né, do que a empresa fazer aquele reajuste como se fossem todos os outros trabalhadores, porque é bem provável que ele esteja enquadrado em outra convenção coletiva, em outro acordo coletivo, né? Então, gerando assim uma possível economia para a empresa, né, através de ter essa informação corretinha ali, né, de saber aonde que aquele funcionário está enquadrado e qual, consequentemente, né, quando vai ser a database dessa empresa, né, onde, no caso, o funcionário, qual é a classe, né, que ele está enquadrado, quando vai ser a database e qual vai ser o índice de reajuste. Lembrando que o índice de reajuste é negociado entre as partes, normalmente usa por base o INPC, mas como a gente sabe que o negociado ele vale sobre o legislado na Justiça do Trabalho, na maior parte dos casos, e por isso existem esses instrumentos, né, de coletivos, né, é possível que esses reajustes variem de acordo com a categoria. Então, por isso, é necessária essa consulta. É verdade, doutor, e só aproveitando o que o senhor falou aí, eu sempre falo que para uma empresa é extremamente necessário eles terem uma assessoria jurídica, tá? Mas não só assessoria jurídica, mas contábil também, para que as decisões sejam tomadas de forma correta, pautada na legislação. E aí vou aproveitar aqui, vou dar parabéns aos contadores, porque ontem foi o dia dos contadores, né? Então nós trabalhamos aqui no Almeida Barreto com vários escritórios de contabilidade, até porque muitas vezes, quando a gente está tratando de alguma parte do direito, em determinados processos, inclusive, a gente precisa acionar a parte contábil também da empresa para que nos forneça alguns dados, para que a gente troque uma ideia sobre algumas ações e alguns processos que nós fazemos dentro da empresa. Então, nós temos contato com vários contadores, não só escritórios de advocacia, mas os próprios contadores internos das empresas. Então, queria parabenizar eles pelo Dia do Contador ontem. Doutora Ingrid, surgiu uma pergunta aqui que foi objeto que eu acho que já foi tratada na nossa primeira live, que aconteceu há um mês atrás, né? Mas eu acho importante a gente esclarecer, né? Apesar da resposta estar lá na primeira live, eu acho interessante a gente esclarecer aqui. E a pergunta que surgiu foi a seguinte:
como fica a questão da grávida quando ela tem um trabalho temporário, tá? E o contrato de trabalho, o prazo dele terminar. Como é que fica a questão da grávida? Em regra, doutor André, ela não tem direito à estabilidade. Por quê? O contrato temporário é um contrato por prazo determinado, ou seja, quando a pessoa é contratada, ela sabe o dia do começo, do meio e do fim. Isso já foi até uma questão, como o senhor bem falou, da nossa primeira live, e eu acho interessante nós repetirmos alguns pontos, já que essa questão nos foi feita novamente. Em 18 de novembro de 2019, o Pleno do TST firmou o entendimento que o reconhecimento da estabilidade gravídica ou da garantia do emprego para a grávida não é compatível com a legislação que rege esse tipo de contrato, que é a 6.019 de 1974, né? Que esse contrato é simplesmente para atender situações excepcionais e esse tipo de contrato não há a expectativa de continuidade da relação de emprego. Então, o TST firmou a seguinte tese jurídica, abre aspas, que eu vou ler: é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela 6.019 de 74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, da ADCT. Ok. Então, não cabe a estabilidade gravídica nesse tipo de contrato, doutor. Legal. Então, aproveitando que a gente está falando disso também, doutora, surgiu uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, né? Que é em relação ao acidente de trabalho, né? A Sandra perguntou aí em relação ao acidente de trabalho, como é que funciona? Afasta o trabalhador temporário, não afasta? O que é feito nos casos de acidente de trabalho? Como nós já falamos, esse tipo de contrato, e eu quero abrir aqui um adendo, a nossa contadora está nos assistindo. Nirdes, parabéns pelo dia do contador, um dia atrasado. Parabéns, Nirdes. Obrigada por estar aqui com a gente assistindo. Então, doutora, rapidinho, olha só, rapidinho, só para falar para a senhora o que eu acabei de falar ainda há pouco, que toda empresa precisa ter um advogado e um contador. Nós, aqui dentro do Almeida e Barreto, optamos por ter um contador dentro da empresa. E a Nirdes é a nossa contadora. Então, para vocês verem a importância que a gente dá realmente para o fato de tomar as decisões de maneira correta. Parabéns, Nirdes, pelo seu dia. Então, todo o trabalhador que se acidenta é responsabilidade do seu contratante, se for um acidente na execução do serviço, CAT e todos os procedimentos do INSS. Mas, Ingrid, como fica a tomadora de serviço se o acidente aconteceu nas suas dependências? O empregado não é do tomador, e sim do prestador. Então, a obrigação é do prestador de serviço comunicar ao INSS que houve um acidente. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver o que mais que teve aqui de perguntas. Parece que perguntaram alguma coisa de cotas. Eu acho que tinha essa pergunta também, eu não anotei aqui. Mas eu acho que tinha alguma pergunta de cotas, doutora. Bem, houve uma pergunta também de cota de PCD e aprendiz, né? Como que, se esse número de colaboradores temporários, eles vão impactar na minha cota de aprendizes e de PCDs. O que acontece hoje com o e-social, tá? Todas as informações hoje, o governo federal tem um sistema que é chamado de e-social e todas as informações são enviadas pelo e-social. Antigamente as empresas enviavam o CAGED,
né? Que era o cadastro geral dos empregados dele, que falava o número de demissões, o número de admissões, o número de funcionários contratados pela empresa. Hoje isso é feito tudo por intermédio do e-social. E no e-social, além de ter que informar tudo que o CAGED informava, eu vou informar também quantos trabalhadores temporários eu tenho. Mas isso não vai impactar na minha cota de PCD e aprendiz, pelo fato deles serem trabalhadores temporários. Tá? Então isso não vai impactar na contratação de PCD e aprendiz. É o mesmo entendimento do acidente de trabalho, né, doutor André? Exatamente. Quem contrata é que tem a responsabilidade de colocar descrito no e-social. A tomadora de serviço apenas vai dizer: atualmente tenho tantos colaboradores em regime temporários e tantos colaboradores em qualquer outro tipo de contrato. Mas a cota ela vai ser feita em cima de todos os efetivamente contratados por aquela empresa. Exatamente, perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu tô procurando aqui, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, fique à vontade, que nós vamos já terminar a nossa live. Mas tem mais uma questão aqui que foi perguntado em relação às férias dos temporários. Como que funciona quando termina o contrato de trabalho temporário? Bem, quando termina o contrato de trabalho temporário, as férias deles são pagas na proporcionalidade, tá? Respeitando aquela questão do terço constitucional, tá? Mas eles recebem as férias normalmente. O que eles não têm direito, vou só ressaltar aqui o que foi falado anteriormente, o que ele não tem direito é a indenização de 40% do FGTS, o aviso prévio, o seguro-desemprego, e eu vou acrescentar mais uma coisa, que foi que a doutora Ingrid respondeu. Eu vou acrescentar um quarto ponto que ele não tem direito, que é a estabilidade gravídica, né? Que o TST, como a doutora Ingrid colocou, já disse que não tem, né? Tem mais alguma pergunta aí, gente? Para que a gente possa esclarecer? Se não mandarem perguntas agora, o nosso direct está aí, vocês podem mandar pelo direct do Instagram, tá? As perguntas que nós vamos respondê-las, tá? E queria falar para vocês, já queria fazer o chamado para a live da semana que vem, que vai ser uma live muito interessante, né? Nós vamos ter a participação especial de 2 colegas advogados de um outro escritório. Então não percam na quinta-feira que vem, às 11 horas, a nossa live. Vai ser bem interessante o tema. É um tema muito atual. Eu não vou dizer qual é o tema agora, porque vai sair um post aí no Instagram, né? Acho que na segunda-feira deve sair o post já da nossa nova live, que vai ser na quinta. Mas vai ser um tema interessantíssimo. Não percam o tema da semana que vem, com a participação especial de 2 colegas advogados de um outro escritório que vão mostrar para a gente um outro ponto de vista deles, diferente do nosso. E já estão todos convidados aí para a nossa live na semana que vem. Nós temos muitos assuntos para tratar, tá? E queria até deixar aberto aí para as pessoas que estão nos assistindo, para mandar direct com sugestões de tema. Nós aceitamos também sugestões de temas, né, doutores? Estamos aqui para esclarecer. Então, se tiver algum tema que vocês achem que é interessante, mandem para a gente no direct, que a gente pode tratar de uma live sobre isso. O pessoal está querendo saber aí qual é a live da semana que vem. Ó. Já gerou curiosidade. Eu vou deixar vocês um pouco na curiosidade para que vocês sigam a gente no Instagram e vejam nosso post na segunda-feira. Tá bem? Perfeito. É verdade. Doutor, eu achei uma pergunta aqui. A PPA Rossi Pessim perguntou: a empresa pode fazer o contrato temporário direto sem outra empresa terceirizada? Não, gente, não pode fazer isso, tá? A empresa tem que ser uma empresa terceirizada e ela tem que ser registrada no Ministério do Emprego, no Ministério do Emprego não, que eu sou um pouco mais antigo, eu não estou acompanhando o que o Bolsonaro está fazendo, né? Ministério da Economia.
né? Então, ela tem que ser registrada no Ministério da Economia, dentro da Secretaria do Emprego, do Trabalho e Emprego, tá? Para que esse contrato seja válido. Se você fizer uma contratação direta para o pessoal aí da PPA, só que fique atento a isso, se você fizer essa contratação diretamente como temporário, na verdade você está contratando essa modalidade de trabalho que você está fazendo é por tempo indeterminado. Tá? Se ele entrar com processo, ele vai pedir o reconhecimento do vínculo, tá? E o vínculo, provavelmente, na justiça vai ser decidido a favor dele. Então, procure, nós aí em Manaus temos várias empresas especializadas nisso, então procure uma empresa de trabalho temporário. Sobre esse tema, doutor, a dona Daisy, só para eu queria fazer um adendo interessante sobre isso, sobre a questão das empresas, do porquê é muito necessário, né, que todas as empresas que queiram se utilizar dessa contratação dessas empresas que fornecem mão de obra terceirizada ou temporária, né, submeter especificamente esse contrato ao jurídico. Né? Como o senhor falou, existem muitas empresas especializadas aqui em Manaus. Existem, não só aqui em Manaus, mas normalmente em todas as capitais já existem empresas que tratam só sobre essa questão, né? Há empresas agenciadoras, né? A grande questão é que, mesmo assim, é necessário, né? Porque como funciona? Essas empresas, normalmente, elas fazem uma proposta, mandam uma minuta contratual, né, no intuito ali de fechar aquele contrato de tomada, né, de mão de obra, seja temporária, seja terceirizada, etc. A grande questão é que essa empresa que está tomando essa mão de obra, é sempre necessário que submeta essas minutas contratuais ao seu jurídico, especialmente pelo tema do que a doutora Ingrid falou. A realidade aqui do escritório é muito assim, né? Constantemente, como eu falei, que tem quase todas as clientes daqui do escritório, né, as empresas clientes, elas se utilizam dessa modalidade contratual e normalmente elas submetem, né, a análise dessas minutas ao setor trabalhista. E por que eu falo dessa importância? É comum, e aí eu não estou dizendo que é por má fé ou por algo do gênero, mas das empresas que fornecerão essa mão de obra, né, apresentarem minutas contratuais ali totalmente inócuas. O que eu quero dizer? É verdade. Um contrato, né, desse tipo, né, que eu entendo que, na verdade, seria um contrato civil, mas ainda, pelo teor, tem que ser analisado, né, pelo setor trabalhista, o que ele garante? Né? Deveres e obrigações, né? Deveres, obrigações e garantias. Normalmente, o que eu tenho pessoalmente notado é que as cláusulas de fiscalização ou são muito fracas ou são inexistentes. É verdade. E aí, conforme também já foi explicado aqui, a gente precisa lembrar que a empresa, ela provavelmente será enquadrada de forma subsidiária num eventual processo trabalhista. Ou seja, faltando a primeira reclamada ali no adimplemento das obrigações, a segunda reclamada tem que arcar. Por que é necessário que existam instrumentos eficazes de fiscalização, especialmente pelos poderes de retenção, né? Ou seja, o doutor André normalmente é muito rígido nesse sentido, nas cláusulas de retenção de faturas. Se mensalmente aquela empresa que está fornecendo, né, a mão de obra não repassa as certidões negativas de débitos trabalhistas, comprovantes de depósito de FGTS, comprovantes, né, de repasse das contribuições previdenciárias, né, comprovante de pagamento de salário, que é o mais importante, juntamente com os depósitos fundiários, né, a empresa que está tomando aquela mão de obra pode e deve realizar retenção de fatura, né, até para depois explicar na justiça, né, e tentar até mitigar essa responsabilidade subsidiária e dizer, mas eu fiscalizei o contrato, eu tomei desde o primeiro mês todas as atitudes necessárias, né, até a garantia, né, de que esse trabalhador que agora está me processando vai receber enfim, as verbas rescisórias dele. Então, só fazendo esse adendo de que, mesmo que não importa a seriedade dessas empresas,
é sempre necessário, né, que essa empresa que está tomando a mão de obra, ou seja, que vai contratar essa empresa aí terceirizada, submeta essas minutas contratuais a um jurídico, para evitar, né, de depois de ter um instrumento ali contratual que, na verdade, não vai servir para nada. Uhum. Exatamente. E aí já entra a pergunta aí, doutor, aproveitando então o que o senhor falou, já entra a pergunta aqui da PPA novamente. Eles estão perguntando se eu devo me preocupar somente com os custos do acordo contratual. E aí eu digo para vocês, não. Vocês têm que se preocupar com o contrato também, como o doutor Lucas bem ponderou. Aqui na banca, nós fazemos questão de analisar todos os contratos que o empresário vai assinar. Inclusive, esses dias eu tive uma conversa com um cliente nosso que ela estava assinando alguns contratos e, assim, pelo volume de contratos que esse cliente tem, ele estava assinando os contratos e aí depois de assinado mandava para a gente. E aí eu falei, não, para aí, pô. Pera aí, que negócio é esse? Tu tá me pagando para analisar esse contrato para ti. Eu sou pago para analisar o contrato. Então manda para mim antes de assinar, não assina nada sem que a gente dê o aval, sem que o jurídico dê o aval, né? Que é justamente pelo que o doutor Lucas falou. Muitas vezes as cláusulas contratuais, o contrato ele é tão grande e às vezes as cláusulas contratuais elas são inócuas, né? Elas não estão servindo para nada ali, não vão lhe garantir nenhum direito que você tem, que você efetivamente tem, né? Não vai lhe dar garantias posteriores. Então, submeta sempre o contrato para análise jurídica antes de assinar, né? Inclusive, esses dias o doutor Lucas chegou para a gente um contrato de estágio. E eu falei, não, doutor, vamos analisar o contrato de estágio também. Vamos ver se está tudo ok. Por mais que seja um contrato padrão, né, contrato de estágio do CAA ou do IEL ou de qualquer outra entidade dessas, mas a análise contratual ela precisa ser feita. E o advogado tem o dever aí de indicar os pontos de melhoria dentro do contrato. Olha, a gente precisa melhorar essa cláusula, precisa melhorar aquela outra, porque é o que eu sempre falo para todos os clientes nossos. A hora de brigar não é depois da assinatura do contrato. Porque depois da assinatura do contrato, o problema já está formado. A hora de brigar é antes da assinatura do contrato. É nesse momento que a gente tem que brigar pelas cláusulas contratuais para que no futuro eu não tenha problema, né? Porque é uma briga, na verdade, é uma discussão, mas é uma discussão e uma briga que não vai te levar à justiça, porque tu nem tem contrato, é pré-contrato, eu ainda estou analisando as cláusulas, né? Agora, depois que o contrato já está analisado, já está assinado, a briga vai ser dentro de um processo que pode durar, dependendo do processo, anos para você resolver. Se for um contrato cível, uma coisa muito grande, isso vai demorar anos e anos e anos para você resolver, ao passo que você poderia ter resolvido em uma semana se você tivesse discutido as cláusulas contratuais antes de assinar o contrato. Então, é importante que esses contratos das empresas passem pelo crivo dos seus advogados, para que o advogado dê o parecer e faça a análise correta do contrato. Eu ia também ressaltar, doutor, aquela minuta contratual. Desculpa até, doutora Ingrid, mas eu lembrei que o senhor citou essa do CAA, mas eu acredito que na semana passada, uma minuta contratual urgente, não sei se o senhor lembra, eu lembro. Uma grande indústria daqui, e firmando com uma empresa também muito famosa nesse ramo, que basicamente, a gente conversou pessoalmente sobre isso, teve que ser refeita do zero. Foi um dia inteiro, basicamente só para aquilo, né? Cumprimos a meta de entregar a minuta no dia, ainda que de noite, né? Porque a minuta teve que ser refeita completamente. Mas para você ver que não... É óbvio, assim, numa relação contratual, a empresa, no caso que está oferecendo aquele serviço, jamais, né, vai querer, por óbvio, né, jamais vai querer se prender por cláusulas que sejam desfavoráveis a ela, né? Então, por isso que quem está contratando aí sempre tem que tomar esse cuidado. E aí até para preservar o empresário de ficar discutindo com a empresa que ele vai contratar, é para isso que os advogados servem, né? Os advogados vão lá e discutem, conversam, e normalmente os empresários, os nossos clientes falam, não, agora, antes de assinar o contrato, você primeiro conversa com meus advogados, eles estabelecem o escopo do trabalho e do contrato, né? E aí depois de estabelecido o escopo, ele fala, ó, agora é com o meu advogado, fala lá com o Meide Barreto que eles vão resolver. Agora não é mais comigo. Então o empresário não se indispõe, né?
porque somos nós que estamos discutindo por conta do contrato, né? Então, é muito interessante que sempre passe pelo crivo do advogado antes da contratação. Bem, gente, eu acho que não tem... Doutora Ingrid, a senhora ia fazer uma colocação, eu acho? Sim, a dona Deise fez duas colocações que eu acho muitíssimo importante nós respondermos. Primeira, a partir do momento que eu contrato uma empresa para me fornecer mão de obra e tenho empregados dentro da empresa, o horário de entrada, refeição e saída desses colaboradores, mesmo que sejam em contratos terceirizados, pode ser de acordo com o horário que nós estabelecemos para os nossos empregados. A única diferença, dona Deise, é que quando eu tenho um contrato temporário, eu tenho que tomar o cuidado de as ordens não serem diretas. As ordens têm que ser dadas à empresa e é a empresa que dá as ordens para os seus empregados. Outro ponto que ela colocou aqui é sobre a responsabilidade. E é o que a gente tinha falado. A empresa que contrata esses serviços só vai ser responsabilizada se não cumprir a vigilância que tem desse contrato. Porque a obrigação trabalhista, contratual, toda é da prestadora de serviço e não da tomadora. Mas como nós já dissemos, é obrigação da tomadora de serviços pedir os comprovantes de que a prestadora de serviço está cumprindo com a legislação. Só aí, se a tomadora de serviço não conseguir comprovar nos autos que está fazendo a sua parte, aí sim ela pode ser, de forma secundária, responsabilizada pelas ações trabalhistas. Isso aí. Então é muito importante, gente, que vocês façam essa fiscalização do pagamento, né, como já foi falado, fiscalização do pagamento de FGTS, de INSS, o próprio pagamento de salário, né? É importante que o empresário faça essa fiscalização. Não deixe de fiscalizar o contrato temporário que você tem na sua empresa, tá? Então, gente, eu acho que por hoje nós finalizamos por aqui. Agradeço a presença de todos. Convido vocês para a nossa próxima live na quinta-feira que vem, com a participação de um outro escritório de advocacia, com 2 colegas advogados também, que vão dar o ponto de vista deles sobre o tema. É um tema muito interessante. É importante que vocês assistam, porque isso impacta no dia a dia da advocacia, isso impacta em muitas empresas. Então, é importante que vocês assistam a live da semana que vem. Nós vamos fazer o anúncio dela, provavelmente na segunda-feira. Esse anúncio já esteja no ar. E agradeço já de antemão aos colegas advogados que se dispuseram a participar junto conosco da live na quinta-feira da semana que vem. E mais uma vez peço que vocês mandem no direct algum assunto que vocês queiram que a gente trate e que nós vamos tentar falar nas próximas lives. Tá bom? Doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar com você. Doutora Ingrid, é sempre bom vê-los, né? Gosto muito de vocês sabem disso e aprecio muito também o profissionalismo de vocês, o trabalho de vocês, ser colega de vocês e ter esse privilégio de trabalhar junto com vocês é uma bênção. Doutor, eu que agradeço, viu? É sempre... Obrigada, doutor. O privilégio é nosso. Justamente isso. Eu tenho certeza que a doutora Ingrid pensa da mesma forma, mas debater esse tema, né? Que a gente cuida aqui nesse núcleo, né, trabalhista aqui do escritório, para mim é normalmente muito bom, né? Especialmente pelo sentido de ajudar várias pessoas, né? Pequenos e médios empresários aí que com certeza nos assistem, né, a tomarem decisões cada vez mais seguras, né, e alavancarem aí os seus negócios. Então, obrigado. Legal. Gente, muito obrigado. Até a próxima, então. Até quinta-feira que vem. Até mais. Até quinta-feira que vem, doutor. Até mais.